Boa noite, Paulo. Bom, então a disciplina ela já está montada lá no SIGA e eu deixei aberto algumas coisinhas importantes que vão acontecer que envolve a entrega do projeto de TCC de vocês, porque esse é o grande objetivo da disciplina. Nós vamos trabalhar alguns itens, alguns conteúdos para que vocês tenham total condição de escrever um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa ele vai ser executado a partir do próximo semestre, para que quando vocês entrarem no 10º semestre, ou quando se alguém decidir puxar a disciplina, né, antes, defender a monografia de vocês. Para isso, nós vamos ter umas 4 aulas, 4 encontros, né, nas próximas quintas-feiras, onde a gente vai conversar sobre alguns temas que eu acho que é relevante para vocês, para que vocês consigam organizar o seu projeto de pesquisa. Depois disso, nós não teremos esses encontros oficiais, né, assim, com aula, conteúdo. Eu estarei à disposição de vocês para que vocês tirem as suas dúvidas com relação à nossa disciplina. Eu vou, a partir de amanhã ou depois, mandar um link aqui no SIGA para um grupo de WhatsApp para a gente comunicar de maneira mais rápida ainda do que no SIGA, para não acumular dúvida, para não ter problema com relação à execução da monografia. Eu mando o link para vocês pelo SIGA, vocês acessam e entram no grupo, tá? Só para que a gente possa agilizar a nossa comunicação. Então, nós teremos umas 4 aulas aí teóricas e depois a gente só vai conversando, tirando dúvidas a respeito do projeto de vocês, e vocês estarão trabalhando nessas outras semanas diretamente com seus orientadores, né, para que vocês consigam escrever o trabalho de vocês. Então, no primeiro aula no SIGA de vocês, tem uma série de materiais, de documentos, né? Esses documentos são importantes, né? Porque se refere à disciplina, e existe também documentos que vão te ajudar a escolher o orientador do seu trabalho. Nós temos uma lista de professores lá e as suas áreas de orientação. Aquela lista, ela consta os professores efetivos do nosso curso. Nós temos professores interinos, que também desenvolvem projetos, e bons projetos, são bons orientadores, vocês estão livres para procurá-los também para orientar. Por que esses professores não estão na lista? Porque existe uma mudança, né, de professores contratados quando o contrato acaba, e também porque existe um único problema com relação à orientação de interinos, que é previsto na resolução de orientação do TCC. O professor que orienta você, ele tem que ter um vínculo com a UNEMAT. Se ele não tiver nenhum vínculo com a UNEMAT, ele não pode te orientar. Então, se esse professor contratado sair, você vai ter que ir atrás de outro orientador que prossiga com aquele projeto de vocês. Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Então, quando vocês tiverem, se vocês optarem por um professor interino para orientar vocês, tentem ver com ele a possibilidade de colocar um professor efetivo como co-orientador, tá? Ninguém é obrigado a ter co-orientador. A figura do co-orientador, ele pode existir na monografia ou não, ele não é um elemento obrigatório. Mas quando você está com um professor interino, ou quando você tem um trabalho com muita especificidade, às vezes o co-orientador ajuda bastante nisso, né? Então, com relação ao interino, que é o que a gente está falando aqui, com o co-orientador, se o interino sair da UNEMAT por quebra de contrato, por finalização de contrato, o co-orientador pode assumir a função o co-orientador pode assumir a função de orientador, e aquele orientador que você tinha, ele pode permanecer contigo agora na função de co-orientador, porque o co-orientador não tem a obrigação de ter um vínculo com a UNEMAT. E isso eu estou dizendo para quê?
para que não haja confusão caso o professor interino não possa continuar com você por algum motivo. Às vezes presta um concurso, é chamado, às vezes o contrato acaba, né? Então, existe essa possibilidade do co-orientador, do professor interino estar te orientando, mas eu sugiro que sempre que você tenha um orientador interino, que você coloque um co-orientador efetivo, para que, se houver algum problema, o co-orientador assuma a sua orientação sem impacto para o seu projeto, e o orientador ele fique que não tem mais vínculo na instituição, ele fique como co-orientador. Ficou claro essa minha fala para vocês? Bem claro. Beleza? De qualquer maneira, beleza. De qualquer maneira, tem uma lista, né? Eu vou mostrar no final dessa aula quem são os professores, né, e as suas áreas. Então, um primeiro passo que vocês precisam é pensar no que é que vocês gostam, para dentro da biologia definir um tema que vocês vão trabalhar, e é importante isso, o teu projeto de TCC tem que estar relacionado com os temas trabalhados ou que irão ser trabalhados no nosso curso, ele não pode fugir disso, né? Tem que ser do nosso curso. Pensar no que é que vocês gostam e, a partir daí, buscar um orientador e conversar com ele. Né? Então, isso é importante. Definido isso, o orientador te aceitou, existe um documento chamado Termo de Responsabilidade de Orientação. Né? Esse termo de orientação, ele precisa ser, vocês vão ter que fazer download, todos aqueles documentos, são vocês que fazem download e passam para o seu orientador. Né? Então, depois que está definido, você faz o download desse termo de orientação, são 2 folhinhas, passa para o seu orientador para ele preencher, assinar, e isso deve voltar a mim. Ele pode devolver para vocês e vocês mandarem para mim, por e-mail, né? Porque agora a gente não tem encontro presencial. Então, é fundamental que se assine o termo de orientação. E depois, um outro documento que o teu orientador vai precisar assinar é a ficha de avaliação do seu projeto. Isso lá no final da disciplina, né, quando vocês forem entregar o projeto, o orientador ele faz uma avaliação também através desse ofício de avaliação de projeto. Né? Então, vocês têm que estar atentos a esses documentos, porque os seus orientadores até têm, porque todo mês, todo ano, todo semestre, eles recebem de algum orientado, mas vocês se encarregam de encaminhar os seus documentos para seus orientadores. Então, vou apresentar aqui para vocês alguns itens que eu quero conversar sobre a disciplina de TCC. Vocês já conseguem ver os slides? Sim, professora. Sim. Tá, beleza. Então, eu que não consigo ver vocês agora, tá? Então, quem tiver alguma pergunta, é só chamar, que eu paro aqui e abro para vocês fazer a pergunta que vocês quiserem, tá? Então, TCC 1 é o trabalho de conclusão de curso 1. Né? Sou eu que ministro já há algum tempo, então nós vamos trabalhar junto essa disciplina, que é uma disciplina obrigatória e que tem uma carga horária de 30 horas. Ela é uma disciplina com uma carga horária menor do que as demais disciplinas de vocês. Né? Ela tem metade da carga horária, porque o trabalho mais pesado é você e seu orientador. Aqui a gente só vai orientar vocês quanto à maneira, a técnica de se inscrever um projeto. Agora, a parte mesmo de conteúdo, a parte do núcleo duro do seu projeto, é você com o seu orientador. Então, o objetivo dessa disciplina é que a gente proporcione a vocês a oportunidade de construir todo o conhecimento crítico reflexivo no desenvolvimento de atitudes e habilidades para a elaboração do projeto de conclusão de curso. Eu, como professora, devo criar as condições para que vocês consigam elaborar o seu projeto de monografia. E a gente vai, com isso, desenvolver toda a fundamentação científica adequada ao problema e método de pesquisa dentro das ciências biológicas. Né? Então, a ementa é projeto de monografia, conceito, característica, planejamento, estrutura.
elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais, apresentação de dados e ética na produção científica. Então, toda a ementa que a gente vai trabalhar é voltada mesmo para a elaboração de projeto. Essa ementa foi organizada em conteúdo. Então, primeira coisa que nós vamos trabalhar hoje é a normatização da disciplina de TCC da UNEMAT. Então, nós vamos estudar as normas que regem essa disciplina. Na aula que vem, noções de pesquisa e redação científica. Depois, nós vamos trabalhar as normas da ABNT, né? Toda a estruturação do projeto, citação e referência bibliográfica. Depois eu ainda vou falar com vocês sobre métodos de busca de artigos científicos e sobre plágio acadêmico, né? Então, nós vamos ter aí 4, 5 aulas. Método de busca e plágio a gente junta numa aula só, né? Então, nós vamos estar trabalhando essas informações com vocês na disciplina. Como é que é feita a avaliação desta disciplina? Então, a avaliação vai ser o projeto que vocês apresentarem. Vocês terão, na realidade, 2 notas. Uma nota minha, que eu vou estar corrigindo toda a parte de formatação, que é a apresentação do projeto dentro das normas da ABNT, a citação e a referência bibliográfica deve obrigatoriamente seguir as normas da ABNT. Então, essa é uma avaliação que eu faço da forma. A segunda avaliação é de conteúdo. O professor vai avaliar, o teu orientador vai preencher uma ficha de avaliação e entregar essa ficha de avaliação para mim, né? Então, esse é a avaliação que o teu orientador fará de você. O nosso sistema SIGA pede 3 notas, então vai aparecer para vocês uma terceira nota. Essa terceira nota é uma nota proforme, ela só é a média, que é a nota que o professor deu e a minha nota, a média dessas 2 notas, e ela não interfere absolutamente nada na nota de vocês, é só uma média para fechar o sistema, tá? Então são 3 notas, porque o sistema pede 3 notas, mas as 2 notas são a que compõem a principal avaliação de vocês. A terceira nota é só uma média que não altera, não aumenta e nem diminui a nota que vocês têm com relação à minha e a do professor orientador. É só a repetição da média final. Bom, então vamos conversar sobre a resolução 030 de 2012 do CONEP, que dispõe sobre o trabalho de conclusão de curso de vocês, né? Essa resolução, ela dispõe, ela trabalha para toda o TCC da UNEMAT. Não interessa se é curso presencial, se é educação à distância, se é bacharelado, se é licenciatura, se é licenciatura ou bacharelado, ela vale para todo o TCC da UNEMAT. Nós temos uma outra, 055, que só traz umas mudançazinhas nessa, no que se refere à entrega da monografia. Antigamente, a monografia era entregue em formato impresso. Hoje, não. A biblioteca já não tem mais espaço para tanto impresso de monografia. Então, se entrega um CD com a monografia gravada em PDF, e isso vai para um arquivo virtual, e aí todo mundo pode acessar. Então, a 55 ela só traz essas modificações na 030. Então, a primeira coisa, o que é esse TCC? Né? Então, o TCC consiste em um trabalho individual do discente. Então, cada pessoa vai fazer o seu TCC. Né? Então, nós não vamos trabalhar em dupla, não vamos trabalhar em trio, ele é individual. Orientado por um docente, isso é outra coisa. Não adianta você, olha, professor, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas não encontrei nenhum professor para me orientar e eu fiz o meu projeto ou o meu TCC. Não, precisa ter um orientador. Quando necessário, um co-orientador. E esse trabalho final do TCC, ele é relatado preferencialmente em forma de monografia. Por que está preferencialmente? Porque você pode relatar o teu TCC final na forma de artigo, tá? Não tem problema. Mas só se relata um TCC na forma de artigo se ele for encaminhado para publicação. Se não for encaminhado para publicação, não tem TCC em forma de artigo. A forma é monografia. O objetivo do TCC é proporcionar ao aluno
a oportunidade de desenvolver uma pesquisa voltada para a área de aproveitamento do curso, né? Então, vocês têm que escolher um tema que tem tudo a ver com a biologia. Pode ser na área de ensino de ciências e biologia, pode ser na área de pesquisa de qualquer uma sub-área das ciências biológicas, né? Então, você que vai definir com o seu orientador. Isso para quê? Para você aprimorar a sua capacidade de articulação a respeito dos temas que você escolheu, a interpretação, a reflexão na sua área de formação e estimular a produção científica. Para muitos de vocês, o TCC é a experiência de iniciação científica. Para outras pessoas, não, já tem bolsa de IC e tal, talvez fique mais fácil até escrever uma monografia assim. Mas, para muitos, vai ser a primeira oportunidade de iniciação científica. O que compreende o TCC, né? Percebam, pessoal, que eu não estou fazendo uma leitura de todos os itens da resolução. Eu estou pegando os itens principais. A resolução está disponível na nossa página do SIGA e vale a pena vocês lerem item por item, né? Agora, aqui eu estou pegando só as coisas mais importantes. Então, o TCC compreende a fase de elaboração do projeto, que é a fase que vocês se encontram agora, e a avaliação desse projeto. E isso é monitorado pela disciplina de TCC1. Depois disso, tem o desenvolvimento da pesquisa. No momento do desenvolvimento da pesquisa, vocês não terão nenhuma disciplina acompanhando. Isso, então, quem vai dar o ritmo, como é que isso vai acontecer, é você e seu orientador. Não tem nenhuma disciplina monitorando vocês na parte de desenvolvimento da pesquisa. No nosso curso, nós não optamos pelo item 4, que é o exame de qualificação da monografia no curso, né? Nós não optamos por qualificação, vocês vão direto para a defesa. Se a gente optasse pela qualificação, ela deveria ser feita no prazo de 20 dias antes da defesa. Aí, no semestre que vem, né, depois de vocês desenvolverem a pesquisa e relatar essa pesquisa na forma de monografia, nós vamos ter a defesa da monografia e a entrega da versão final dessa monografia. A avaliação do projeto e o exame de qualificação são facultativos. Então, para este semestre, nós vamos focar em elaboração do projeto e a avaliação do projeto. No TCC2, a gente foca na defesa da monografia e na entrega da versão final dessa monografia. O desenvolvimento da pesquisa não é monitorado por nenhuma disciplina, então vocês é que definem o ritmo disso. Então, essa talvez seja a parte mais perigosa do TCC, porque vocês não têm nenhuma cobrança de disciplina, vocês não têm nenhuma nota para isso, vocês não têm... É você e seu orientador. Então, se você... Isso é muito mais em função do aluno, porque o orientador ele vai responder as demandas que vocês criarem. Se vocês não criarem demanda, for deixando passar, isso vai ficando. O orientador tem outros orientados, outras coisas, ele vai fazendo. Então, muito cuidado nessa fase posterior ao TCC1, que vocês não se acomodem e não desenvolvam o TCC, deixando tudo para o último semestre, não dá. Não dá para você iniciar o TCC2 para defender sem ter feito o projeto, sem ter executado o projeto, né? Fica muito complicado isso. Então, muita atenção. Quem é que vai orientar vocês? As atividades relacionadas ao TCC serão desenvolvidas sob a orientação de um professor efetivo ou contratado do quadro da UNEMAT. Professora, depois de ir lá 6 meses de trabalho, de orientação, você descobre que não está dando certo você e seu orientador, ou ele descobre que não está dando certo. É permitido trocar o orientador, sim, tá? Mas vocês vão ter que fazer um requerimento, tem já um modelinho no SIGA-ACHA, que a gente deixa para o próximo semestre, para o TCC2, né? Sempre a gente deixa lá, chamado termo de resilição, que é uma quebra desse termo de orientação que vocês assinaram com o seu orientador, né? Então, os dois assinam, justificam por que não está dando certo, e você está livre para buscar um outro orientador. Mas toda vez que isso acontece, existe um problema, né? Porque vocês já fizeram um projeto junto. De quem é o projeto? O projeto é do orientador,
ok? Infelizmente, no TCC e até no mestrado, vocês não têm muita autonomia, é do orientador. Então, essa quebra de relação entre orientado e orientador, ele resulta para você na elaboração de um outro projeto. A não ser que o orientador fale, não, pode levar esse projeto, que eu não tenho interesse nele, e você pode desenvolver. Então, muito cuidado nessa escolha, muito cuidado com as relações que vocês vão estabelecer daqui para frente com o seu orientador, para que tudo dê certo até o final. Raramente isso acontece, né? Pela minha experiência como professora da disciplina. Mas já aconteceu, e a gente tem que deixar claro isso para vocês, que pode acontecer, né? Mas se a gente trabalhar direitinho, vai dar tudo certinho. Nos casos em que o orientador desejar desistir da orientação do seu aluno, ele também vai fazer a mesma coisa, encaminhar os mesmos documentos. Então, uma vez firmado o acordo de orientação, o orientador deverá assinar o termo de aceite de orientação que será encaminhado ao professor de TCC. Então, é esse o termo que vocês vão fazer download, depois de conversar com o orientador, definir que ele vai ser seu orientador, você manda no e-mail dele, ele assina ou manda direto para mim ou devolve para vocês e vocês mandam para o meu e-mail, né? Então, a forma, vocês que decidem como esse termo tem que chegar até mim no prazo que a gente vai estabelecer no nosso calendário. Ainda sobre quem orienta, né? Vocês ainda podem contar com a colaboração de um profissional externo ao corpo docente da Unemat na condição de co-orientador. Então, enquanto o orientador é alguém que tem obrigatoriamente que estar vinculado ao Unemat, o co-orientador pode ou não, tá? Não tem problema se ele também for professor da Unemat. Ele não é uma figura obrigatória. É sempre bom deixar claro. Nem todo TCC precisa de co-orientador. Tá? A maioria, aliás, não precisa. Co-orientador, a presença de um co-orientador, ela precisa ser muito bem justificada entre você e seu orientador. Tá? Cabe ao co-orientador também assinar o aceite de co-orientação, que também está no SIGA. Essa resolução, no seu parágrafo 4º, fala que nos casos em que o co-orientador convidado estiver vinculado a outro campus da Unemat ou a uma outra instituição fora da cidade, todos os custos decorrentes da sua atividade de co-orientação ficarão sob a responsabilidade de particulares, ou a sua de orientando, ou a dele de co-orientador. Tá? A Unemat não tem como cobrir as despesas de uma pessoa que não é da instituição, mas que vai te co-orientar. Então, o que é que vocês têm que fazer? Qual é o papel de vocês nessa disciplina, né? Então, o acadêmico em fase de realização do TCC tem, entre outras, as seguintes atribuições. Primeiro, definir o tema da pesquisa de acordo com as linhas de pesquisa do curso e apresentá-los ao professor de TCC, né? Então, depois que vocês definiram, a gente vai conversar sobre o que cada um de vocês vai fazer. Na realidade, no próprio termo de aceite de orientação, já tem uma lacunazinha que o orientador preenche já indicando a área que vocês irão trabalhar. Vocês têm que entregar para o professor de TCC o termo de aceite firmado entre vocês e seu orientador, devidamente assinado, né? A assinatura vai do orientador só, tá? Depois disso, elaborar o projeto de TCC de acordo com a temática discutida com o orientador. Encaminhar uma cópia assinada pelo professor orientador do projeto após a avaliação e, quando necessária, revisão ao professor de TCC para arquivamento junto à coordenação do curso. Então, o projeto de vocês, a versão final dele, ela tem que ser entregue, porque ela vai ficar arquivada no curso. Vocês precisam comparecer às aulas, às reuniões, né, tanto convocada por mim ou pelo seu orientador. Devem desenvolver todas as atividades propostas pelo orientador e cumprir o calendário da disciplina, né, previsto no nosso plano de trabalho, que está aí disponível para vocês no SIGA. Então, todas essas atribuições é para que vocês consigam terminar no prazo o TCC de vocês. O que vocês irão considerar na hora de elaborar o TCC de vocês? Toda a parte técnica, né, de formatação, de citação, de referência, para o TCC da Unemat, segue-se
a ABNT. Então, nós vamos ter uma aulinha sobre as normas da ABNT para que vocês possam escrever seu projeto, né? Com relação ao conteúdo, fica a finalidade estabelecida no artigo 2º dessa resolução que a gente já viu. Ou seja, vocês devem trabalhar como conteúdo qualquer tema que tenha uma vinculação direta com o curso, com as áreas de conhecimento do curso. Não adianta você chegar para mim e falar assim, olha, professora, eu adoro alfabetização. Ah, trabalhei muito tempo numa creche, alfabetizando as crianças. Será que eu posso trabalhar a alfabetização? Não, não pode, porque a alfabetização é a função do pedagogo, né? Não é do biólogo. Você pode trabalhar outros temas, como saúde, nessa fase da infância da criança, higiene, essas coisas que se trabalham dentro da biologia, mas a alfabetização é uma função do pedagogo, né? Então, muito cuidado na escolha do tema. A monografia, tem um parágrafo único aqui que a gente não segue muito ele, não. A monografia deve conter, no mínimo, 20 páginas textuais, compreendidas da introdução à conclusão. A monografia ela vai ter o tamanho necessário para expressar a sua ideia. Quem faz em forma de artigo, a monografia acaba ficando mais enxuta, porque os artigos são pagos por página, né? Então, o poder de resumo de um artigo, ele é maior do que uma monografia. Uma monografia, um trabalho escrito na forma de monografia, ele vai ter mais páginas, porque toda a introdução, a fundamentação teórica, ela é maior, ela é grande, né? Um trabalho que é apresentado na forma de artigo, dificilmente vai chegar nessas 20 páginas. Então, fiquem tranquilos. O teu orientador saberá medir a qualidade do seu trabalho. E essa qualidade não é medida pelo número de folhas escritas, é medida pelo conteúdo dele, tá? Então, fiquem tranquilos. Como é que vai ser a avaliação do TCC? A gente já conversou no início, né, dessa apresentação, mas essa avaliação está prevista na Resolução 030. Então, a avaliação da disciplina de TCC1 atenderá aos requisitos da normatização acadêmica e o especificado nessa resolução. O projeto apresentado pelo acadêmico será obrigatoriamente uma das avaliações da disciplina de TCC1 e deverá ser avaliado também pelo orientador. Esse artigo, ele dá margem ao professor da disciplina fazer outras avaliações, né? Se quiser fazer uma prova, um estudo dirigido, uma leitura de alguma coisa, a gente poderia, mas eu pulo essa parte para não sobrecarregar a disciplina. Então, a nossa avaliação é o TCC, é o projeto de pesquisa de vocês, né? Então, analisado na sua forma e no seu conteúdo. A forma eu avalio, o conteúdo o professor orientador é que irá avaliar. Né? Então, o projeto de TCC será avaliado conforme o dispositivo no artigo 25, incisos de 1 até 8, e no artigo 27, considerando também as questões de forma e conteúdo, seguindo os critérios de avaliação proposto pelo professor de TCC, por meio dos pontos elencados na ficha de avaliação. Tem uma fichazinha de avaliação que vocês vão fazer o download no SIGA e entregar para o orientador, vocês já podem olhar quais são os itens que nós estamos avaliando do projeto de vocês. A nota final do discente é o resultado da média dessas notas que foram atribuídas pelo orientador e por mim, pelo professor. Né? Uma coisa que vocês precisam estar atentos, né, é que projeto de TCC que envolve o uso de pesquisa com seres humanos e demais seres vivos, vertebrados, devem ser encaminhadas ao Comitê de Ética da UNEMAT para análise e emissão de parecer. Então, se você for trabalhar com experimento, sei lá, com peixe, eu vou trabalhar com peixe que está, vou botar no aquário, vou fazer alguns testes, tal. Então, isso precisa passar pelo Comitê de Ética de Uso Animal, chama CEUA, e todas as instruções para se passar pelo CEUA, que é o Comitê de Ética de Uso Animal, está na página da UNEMAT. Vocês acham lá na Pró-Reitoria de Pesquisa, entrando em Pró-Reitoria de Pesquisa, e vai estar lá o Comitê de Ética, né? Tem 2 comitês. Esse é para uso animal. Toda vez que vocês forem trabalhar com uso animal, o projeto vai precisar ser analisado e aprovado pelo CEUA. Espera aí que alguém...
Se vocês forem fazer pesquisas que envolvam seres humanos, mesmo que seja, professor, só vou apresentar um questionário para a pessoa responder, não tem problema, está envolvendo seres humanos. Para isso, o projeto tem que passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que chama CEP. Esse é um outro comitê diferente do seu, né? E também todas as instruções para a submissão do projeto do professor, está na página da Unemat, na Pró-Reitoria de Pesquisa. Quem é que deve encaminhar esse projeto? Na fase de graduação, quem encaminha o projeto é o orientador. Então, essa é uma função do seu orientador fazer, tá? Então, ele responde por isso, por esses encaminhamentos do projeto de pesquisa, tá? Uma coisa importante é que se o seu orientador, se você for fazer coleta de animais silvestres, e de plantas, o teu orientador tem que ter autorização do CIGEM, tá? Mas isso é com ele deve se preocupar com essas coletas, né? Então, essas são as normas legais que precisam ser observadas na hora de fazer o projeto e conversada com o seu orientador. Então, lembrem-se que vocês só podem fazer coleta do seu trabalho, se envolver manuseio de animais silvestres e de seres humanos, mesmo que seja apresentação só de questionário, depois do projeto aprovado pelos comitês de ética. Então, tem que estar ágil aí, tá? Então, terminando essa disciplina, apresentou o projeto, já apresenta o projeto lá para os comitês de ética, ok? Então, fiquem muito atentos a isso, conversem com seus orientadores. Vocês que estão matriculados na disciplina TCC1, além de estar sob os regulamentos da Resolução 030/2012 do CONEP, que é essa, também estarão inclusos nos regulamentos da normatização acadêmica. Ou seja, precisam de presença, 75% da presença, e precisa tirar nota 7, acima da nota 7, para ser aprovado, porque essa disciplina não tem PF, já que é o projeto. Se o seu projeto não conseguiu atingir a nota 7, então você vai ter que fazer a disciplina novamente, porque não tem como, não tem um substituto, né? Porque o objetivo é o projeto de pesquisa. Né? Alguém tem dúvida com relação a essas resoluções, ao que foi falado nessas resoluções? Eu não. Não? Então, então, nós vamos continuando aqui, né? Bom, então, se vocês não têm dúvida na resolução, o que é que vocês precisam fazer? Primeira coisa, como eu já falei, é pensar numa proposta de projeto. Não precisa pensar no projeto inteiro ainda, né? Você tem que pensar o que é que você gosta, né? Hoje alguém falou, professor, eu quero trabalhar com ensino de ciência e biologia. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto. Definir o que quer trabalhar com ensino de ciência e biologia. O que é que vai trabalhar lá dentro? Agora, a gente vai pensar junto o que é que vai ser trabalhado dentro de ensino de ciências e biologia. Mesma coisa com vocês. Eu adoro ecologia. O que você... Beleza, agora vai procurar um professor que trabalha nessa área de ecologia e junto vocês vão definir o recorte que vocês vão fazer dentro da ecologia. Adoro trabalhar com plantas. Ótimo, então procura os professores que trabalham com plantas, aquele que você tem mais afinidade, e aí pensa num recorte que você quer trabalhar dentro das plantas. Né? Então, vocês precisam pensar numa área, né? E já ir pensando nessa área, o que é que você quer trabalhar. Pensando na sua área de trabalho, pensar agora em possíveis orientadores. Dentro dessa área, quem é que eu posso procurar para me orientar? Né? Eu penso numa área que não tem nenhum orientador. Então, você vai pensar numa segunda hipótese. Ou vai convencer um dos professores a trabalhar dentro desse seu pensamento. Já aconteceu. Né? Tem um aluno nosso há muito tempo que ele queria trabalhar com bioconstrução. E não tem ninguém na biologia que trabalhe com isso. Mas esse menino era muito comprometido com isso, tanto que hoje ele tem um projeto só para isso, né? Que ele trabalha com isso, com essas bioconstruções, chama NEP-Bio, que é o Núcleo de Permacultura, né? Ele chama Diego, e o professor Luiz Queregato, que aceitou
orientá-lo, embora não fosse a área do professor, o professor teve que estudar bastante para poder orientar o aluno, mas o Diego ele tinha uma formação muito sólida nisso, né? Ele é um autodidata, então ele estudou bastante essa questão de bioconstrução, utilizando materiais da natureza para construir moradias, né? Então, é possível isso acontecer, você pensar numa área que não tem um orientador, mas você se dedicar tanto e conseguir convencer um orientador que vale a pena apostar em você nisso. Caso isso não ocorra, você pense numa segunda possibilidade de trabalho, tá? Depois que você já olhou os possíveis orientadores, viu, conversou, então agora vocês vão discutir a proposta de trabalho e você vai apresentar essa proposta ao possível orientador. Depois de tudo definido, levar o termo de aceite para esse orientador assinar e entregar para a gente, né? Existe um prazo aí para vocês entregarem alguns documentos. Esse termo de aceite, termo compromisso de orientação, que está lá no SIGA, vocês têm até o dia 23 desse mês para me entregar, né? Entregar o meu e-mail, que o meu e-mail está aqui anotado para vocês. No dia até o dia 18/11, né, 18 de novembro, vocês vão ter que me entregar a primeira versão do projeto de vocês para que eu possa fazer a correção de citação e referência. Entendam bem, o projeto não precisa estar pronto, corrigido pelo orientador, nada, né? O projeto tem que ter a introdução, tem que ter todos os itens, mas ele não precisa estar finalizado, porque o que eu vou corrigir não interfere na correção que o professor orientador vai estar fazendo, né? Porque eu só vou corrigir citação e referência, o conteúdo não me importa nesse momento, né? Então, eu vou fazer a minha correção, vai para vocês corrigem, manda para o seu orientador, pode estar fazendo as duas coisas simultaneamente, não tem problema. A minha correção não interfere na do professor e a do professor orientador não interfere na minha, não tem problema. Né? Então, até dia 18 eu corrijo, eu faço essa correção de citação e referência para quem enviar ao meu e-mail. A versão final, que é aquela versão que eu já corrigi, vocês já fizeram as correções, e seu orientador já corrigiu milhares de vezes e falou, olha, agora está pronto, ela tem que ser entregue em PDF no meu e-mail até dia 2/12, porque o nosso semestre termina dia 9/12. Então, eu preciso organizar esses projetos, lançar nota, então até dia 2/12, vocês têm que entregar esse projeto junto com a ficha de avaliação do orientador. E aí, entregando o seu projeto e a ficha de avaliação do orientador, seu projeto está finalizado, a disciplina está cumprida, né? Porque dificilmente um orientador deixa que vocês entreguem um projeto que não vai ter nota de aprovação, né? Se pode entregar, teu projeto está em condições de ser avaliado, beleza? Quero mostrar para vocês os documentos que estão disponíveis no SIGA-A para que vocês possam entender o que é que está lá. Só um minutinho. Lá no SIGA-A tem uma lista de documentos, como o cronograma da disciplina, que a gente já mostrou aqui, que é essa última folha, a resolução 030 e a resolução 55, para vocês lerem com mais calma. Aqui, as áreas de orientação de vocês. Então, vocês estão vendo o documento, gente, por favor? Estamos. Tá. Então, nesse documento, eu separei por grandes áreas. Né, os professores que estão na área de biologia geral. Nós temos o professor Antônio Malheiros e o e-mail do professor Antônio Malheiros aqui. Ele orienta na área de agentes enteropatogênicos. Então, ele estuda os diferentes parasitas, né, que ocorrem em humanos. Eu já vi ele trabalhando com cachorros também, né, mas o forte dele é trabalhar com seres humanos. Nós temos a professora Áurea, né, e aqui embaixo o e-mail da professora Áurea, tem um grupo de pesquisa muito forte que trabalha com contaminação ambiental e humana por mercúrio. O professor Dionei, eu não sei nem se ele está com disciplina agora, porque ele tem um cargo na gestão da Unemat, mas ele também trabalha com ecologia animal, fragmentação de hábitat e herpetologia.
Professora Fabiana Caldarte, o e-mail da professora, trabalha com genética, bioquímica, microbiologia, ecologia, e agora, como ela está no Prof. Bio, ela também trabalha com ensino de ciências e biologia. Professora Herena, ela é do nosso departamento, mas ela dá aula em outros cursos, ela dá aula lá na agronomia. E como ela está em cargo de gestão, ela acaba pegando somente uma disciplina, mas ela também é uma excelente orientadora, trabalha conosco, trabalha com microbiologia, ensino de ciências e biologia e produção de peixes, né, voltada aí para a piscicultura. Professor Leandro, aí o e-mail do professor Leandro, trabalha com histofisiologia de animais silvestres. Ele está sempre, e outras coisas voltadas para o ensino de ciências e biologia, ele também tem trabalhado, tá? Então, o professor Leandro está sempre à disposição, buscando alunos para trabalhar com eles. Aqui sou eu, né, meu e-mail, trabalho com genética molecular, ecotoxicologia, conservação de recursos genéticos e ensino de biologia. Professor Luiz Carlos Queregato, trabalha com morfologia de animais silvestres e domésticos, biologia das células e do tecido e ensino de biologia. Professora Márcia Matos de Abreu, que é professora de estágio, trabalha com citogenética, ecotoxicologia e também com ensino de ciências e biologia, porque é professora do estágio. Professora Solange Queda, o e-mail da professora, trabalha com ecologia e uso sustentável da biodiversidade e educação ambiental. Então, esses são os professores efetivos da área de biologia geral. Professor da botânica, né? Anderson Marques do Amaral, professor Anderson, ele trabalha com botânica e ecologia, que está o e-mail dele. Professora Maria Antônia Carniello trabalha com botânica de fanerógamas, etnobotânica, população humana, botânica e conservação biológica. Professora Leila Delmaldi, ela não é do nosso campus, mas ela já está há muito trabalho de assessoria nas pró-reitorias da Unemat. Então, ela fica aqui, né, dá aula na biologia há muito tempo e também orienta. Né? Ela é engenheira florestal, então ela trabalha com patologia florestal, botânica e sistema agroflorestais. Na zoologia, nós temos o professor Francisco. O professor Francisco estava de licença médica, mas esse semestre ele retorna. Então, ele trabalha com zoologia, educação ambiental, etnoecologia e etnobiologia. Professor Claumir, que trabalha com aspectos zoológicos e ecológicos de peixes, e professor Manuel, né, que é o atual coordenador do curso, trabalha com ecologia de mamífero, efeito de fragmentação na estruturação das comunidades. Na área de ecologia, a professora Alessandra Morini, ela é concursada na área de biologia geral, mas ela trabalha muito com aspectos da ecologia, por isso que ela está aqui. Né? A professora trabalha com inventário e avaliação da biodiversidade dos biomas cerrados, pantanal e floresta amazônica, trabalha com limnologia, trabalha com ecologia aquática, ecologia de zooplânctos e também, obviamente, com microbiologia, que é a disciplina que ela ministra. Nós temos a professora Carolina Joana, que trabalha com limnologia, biodiversidade, etnobiologia, etnoecologia e etnobotânica. Nós temos o professor Evanderson, que trabalha com sistemática de abelhas, ecologia da polinização, bionomia e ecologia de abelhas e vespas, sistemática de vespas neotropicais, meliponicultura como atividade econômica e sustentável. Então, o professor vai trabalhar com a parte que envolve abelhas e vespas, né? Ele é uma pessoa de muita autoridade científica nessa área. A professora Jaqueline trabalha ecologia e comportamento de aves. E professor Samuel Laudenino, aqui de outros cursos, né? São professores que sempre trabalharam conosco na biologia em parceria. São de outros cursos, mas que podem estar colaborando na orientação de vocês. Professor Samuel Laudenino, ele está, se não me engano, ele está de licença médica agora, então precisa ver se ele está disponível, né, nesse momento. Às vezes entra e sai de licença, eu não fico sabendo. Ele trabalha com química ambiental. O e-mail dele está aqui embaixo. E a professora Leila Valderez Gataz. A professora Leila é bióloga e pedagoga, mas ela fez concurso na medicina. Então, ela trabalha lá na medicina com orientação de alunos lá. Mas ela é doutora em ensino de ciências e biologia e tem uma contribuição bastante importante nessa área, né? Com relação a professores contratados, todos os professores contratados do curso de Ciências Biológicas podem orientar aluno no TCC, enquanto permanecerem com vínculo na
o NEMAT. Basta procurá-los e consultá-los sobre a disponibilidade de orientação. Então, a nossa listinha só traz professores efetivos, tá? Mas vocês têm mais opções, e o que, assim, o legal é que vocês têm mais opções além dessas. Vocês têm as opções com os professores interinos, sem problema, tá? Outro documento que tem lá no SIGA-A é a ficha de avaliação de projeto. Vamos olhar aqui o que tem nessa ficha aí que vocês serão avaliados. Nessa ficha tem um ofício para o professor orientador, onde eu explico que a ficha de avaliação tem como objetivo o professor descrever o desempenho de vocês nessa fase de elaboração de projeto, né? Então, o professor deve responder as perguntas que estão na próxima folha, atribuir uma nota e assinar. E a ficha deve ser devolvida para o meu e-mail até dia 2/12, como eu já expliquei para vocês. Então, ele vai preencher com o nome de vocês, vocês já podem entregar para ele com isso aqui já preenchido, né? Isso é lá para o final da disciplina, né? No mês de novembro, começo de novembro, final de novembro, vocês já organizam essa ficha para eles, porque até dia 2 de dezembro eles têm que devolver. Então, preencha com o nome de vocês. Nessa fase, o seu projeto já vai estar praticamente pronto, então já tem título, pode botar o título. Aqui ele preenche a data de avaliação, né? Então, ele vai dizer para mim se a parte de introdução do projeto de vocês está escrito de forma coerente, né? Se está determinado o problema, se os objetivos são apresentados, se a justificativa está ok. Então, ele vai responder sim, parcialmente ou não, e justificar por que não está, se caso não esteja, né? Se a fundamentação teórica está desenvolvida de acordo, ou se vai precisar de complementação, se a metodologia da sua pesquisa foi muito bem elencada, ou se está faltando alguma coisa, se a parte de análise interpretativa, ou seja, como é que você vai interpretar os seus resultados, está muito bem definido, ou se precisa ainda de uma nova análise, né? E qualquer observação que ele quiser colocar a respeito de vocês. A partir daí, ele vai atribuir uma nota, vai assinar e vai mandar no meu e-mail. Isso aqui é ele que manda, na realidade, né? Não passa por vocês. Para facilitar a vida de vocês, eu deixei no SIGA-A o modelo do projeto já formatado. Então, aqui é o modelo que vocês vão ocupar para escrever o seu projeto. É como se fosse um formulário, né? Então, já está a capa pronta. Aqui no nome do aluno, você vai colocar seu nome, título de trabalho, quem é o seu orientador. Isso aqui permanece, projeto de monografia apresentado ao curso de Ciências Biológicas, Campo Jane Vanini, Cáceres, como requisito regulamentar obrigatório para a obtenção do grau de licenciado e bacharel em Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Mato Grosso. Caso ainda tenha algum aluno da licenciatura, retirar o bacharel, só colocar licenciado em Ciências Biológicas. Cáceres, aí você vai mudar só um mês aqui, tá? Que é dezembro. Eu deixei junho, junho de 2020 a dezembro de 2021. Mudem isso. O sumário, né? Vocês vão colocar aí a introdução, a página, vocês podem trocar os itens de acordo com o que vocês fizeram, né? Esse aqui é só um modelo, vocês troquem aí de acordo com itens e subitens do trabalho de vocês. Eu vou dar uma aula só sobre isso, né? Isso aqui é só para mostrar o modelo. Então, a monografia tem a introdução, aqui eu falo o que vocês devem incluir na introdução de vocês, revisão de literatura pode ser junto com a introdução ou separado, depois a gente vai trabalhar isso aí certinho, objetivo geral e objetivo específico, material e métodos, resultados esperados que vocês precisam escrever aqui. O projeto de vocês terá também um cronograma de atividades, onde vocês vão elencar as atividades de agora até a defesa da monografia de vocês. E o projeto de vocês precisa ter também um orçamento, né? Então, vocês vão elencar tudo aquilo que vocês vão gastar, né? Se for material permanente, vocês vão colocar que já está disponível esse material permanente, como microscópio,
sei lá, o que a Unemat tiver que já está disponível, mas vocês vão ter que fazer isso colocando preços, né, para vocês terem uma ideia do custo de um projeto de vocês, mesmo que vocês não vão pagar isso, mesmo que já tenha disponível, né? Então, vocês preencham essa tabelinha, o custo total e quem é que vai financiar. Geralmente é o pesquisador ou o laboratório, enfim, né? Para vocês terem uma noção de quanto custa um projeto de vocês. E a referência bibliográfica, onde vai entrar todos os autores que vocês citaram no seu projeto, vão estar aqui seguindo as normas da ABNT. Então, esse aqui é um projeto que vocês precisam usar ele. Professora, posso botar capa? Não, não pode. É desse jeito que está aqui. Né? Não inventa moda, usem esse modelo. Né? Ah, porque o curso tal usava outro. Isso é um problema do curso tal, o nosso usa esse modelo. Aqui, nesse documento, é o que eu falei sobre o termo de aceite de orientação de trabalho de TCC. Esse é o documento que vocês vão fazer download lá no SIGA e entregar para o seu orientador. Né? Então, o orientador, né, o nome dele, professor lotado no curso tal, campus tal, na área tal, de acordo com a resolução 030, aceita orientar o acadêmico, você, regularmente matriculado na disciplina TCC 1, né, acho que é 7º semestre, do curso, né, tal, com o seguinte tema. Aqui você não precisa colocar o título do seu trabalho, porque o título vai ser definido lá na frente. O tema que você vai trabalhar, zoologia de mamíferos, ou, sei lá, botânica de fanerógamas, alguma coisa dentro da área, ensino de ciências e biologia, né? Aqui, declaro ter conhecimento da necessidade de submissão do projeto ao Comitê de Ética da Unemat, quando se enquadrar na resolução 196 de 96 do Conselho Nacional de Saúde. Isso aqui é para pesquisa em seres humanos. Não esqueçam que em animais também, né? Ela não foi colocada aqui, mas em uso animal também precisa passar pelo Comitê de Ética. Aí vai botar a data e o teu professor orientador vai assinar. E também tem um termo de compromisso, além daquele termo, o termo de aceite, aqui ele se comprometendo a te orientar, né? Então, nome, RG, professor da Unemat, assumir os encargos de orientação de você, do discente, né? Preenchendo isso, assinando, e isso pode ir para você e você me mandar para o meu e-mail, tá? Então, isso aqui pode passar pelo aluno, porque eu não botei nenhum e-mail para o professor orientador, então vocês me encaminham isso. E o termo de aceite de co-orientador é a mesma coisa do termo de aceite de responsabilidade do orientador, só que ao preencher esse documento, em vez de estar orientar, está co-orientar. Então, é o mesmo termo, só que agora tudo é co-orientação e não a orientação. Então, co-orientador, aqueles que tiverem um co-orientador, também vão precisar passar por esse termo, né? Então, o que a gente tinha para mostrar para vocês são esses documentos, né, e essa organização da disciplina. Queria saber se vocês têm dúvida com relação a essas observações que a gente fez para vocês. Tranquilo? Vocês já têm orientador ou já pensaram em orientadores? Quem é que tem orientador aí já? Emanuel tem orientador, Cleverson tem orientador, mais alguém tem? Professora? Oi, Leandra. Então, eu até te incomodei semestre passado, antes de me matricular na disciplina, para poder saber, né, para procurar. E eu conversei com a professora Taniele, ela da agronomia. Certo. E aí eu conversei com ela, então eu vou confirmar certinho, mas no caso ficaria o Barelli como meu orientador, professor Barelli, e a professora Taniele como co-orientadora na área, né, de melhoramento genético vegetal. Beleza, não tem problema. Olha, isso também pode acontecer, né? Eu passei uma listinha de professores da biologia, mas a Leandra teve contato com uma outra área, que é melhoramento genético. A gente não tem essa área tão forte dentro da biologia, mas ela também pertence à biologia,
né? A biologia também tem contato com a área de melhoramento. Então, ela vai trabalhar com os professores da agronomia que tem uma estrutura de trabalho de melhoramento genético. Beleza, não tem problema, né? Então, Beatriz vai conversar com o Leandro, Jaqueline ainda não tem, Adriene ainda não tem. Então, fazer um serviço de buscar orientadores para vocês, tá? É preciso... Professora. Oi. Outra coisa, eu confirmando com a professora Taniela, eu já posso mandar os termos para os dois? Pode mandar os termos para os dois, é isso mesmo, tem que mandar o mais rápido que você puder, porque aí já firma essa parceria de orientação, né? Eu já conversei com a Rívia, vou orientá-la, né? Então a gente vai fechando com vocês essa orientação. Então vocês precisam estar atentos a isso, tá? Conversar com os professores por e-mail, né? Aqueles que vocês têm o WhatsApp, conversa por WhatsApp, mas o contato primeiro é isso. Professora. Oi. Boa noite. No caso, eu não vou precisar de co-orientador, então, né? Não, voltado para o ensino, né? Por enquanto não, Rívia. Se a gente pensar em alguém na escola ou alguma coisa, a gente conversa isso depois, né? Tudo bem. Adriene, com relação à saúde, você pode conversar com a professora Fabiana, tem os interinos, a professora Luciana, que deu, acho que deve ter dado genética para alguém, ou outra disciplina, a professora Luciana trabalha com saúde, Edilaura também trabalha com saúde, mas são interinos, lembrando que seria bom colocar um efetivo como co-orientador. Essas professoras, eu tenho certeza que trabalharam muito na área de saúde, a professora Luciana e a professora Edilaura, antes de virem para a Unemate, elas trabalhavam no curso de medicina da Unic. A professora Luciana ainda tem um projeto com medicina aqui, né? Eu tenho quase certeza disso. Então, elas poderiam estar te orientando na área de saúde e vendo um co-orientador efetivo para que não tivesse muito problema, né? Mais alguém com dúvida de orientação, gente? Bom, se vocês não têm dúvida, agora é mão na massa. É pensar e conversar com o orientador, né? Eu tenho vergonha. Eu sei que tem vergonha de pedir orientação, mas deixa a vergonha de lado e vão atrás de orientadores para vocês, tá? É preciso, esse é um papel que vocês têm que buscar, né? Buscar orientadores. Muitos aqui já têm, eu já conversei com a Maura, ela também já tem uma orientadora, né? Então, ir atrás dessa pessoa e conversar. Paulo? Professora, os orientadores têm um número de vagas? Então, as resoluções da Unemate, né, para professor, fala que a gente tem que ter até 5 orientados, mas aí depende muito da capacidade do professor de trabalhar, tá? Então, às vezes a gente tem até mais de 5 orientados, porque o orientado atrasa, não defende, a gente vai acumulando gente nas orientações, né? Mas tem aí essa questão, né? Se o professor estiver muito orientado, ele vai falar para você, olha, nesse semestre não dá, porque tem muita gente. Aí você vai ter que buscar outro. Show, obrigado. Bom, pessoal, é isso que eu tinha que conversar com vocês hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre redação científica, né? Como é que a gente se organiza para escrever um trabalho, né? E aí eu aguardo vocês para essa conversa. Mas hoje era isso que a gente tinha para apresentar. Beleza? Beleza. Então, Beleza, professora. Até a próxima, tá? Se cuidem. Boa noite. Até, gente. Boa noite. Até mais. Professora, Oi. eu queria conversar com a senhora. Então, vamos conversar. Já parei a gravação aqui, né? Vou parar a gravação. E a gente conversa.